Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 4 de março de 2024, véspera, hoje dia de carnaval, véspera de quarta-feira de cinza, oitava semana do tempo comum, e o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que vos deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro, sempre empolgado, né? Pedro é um personagem na Bíblia, que é alguém buscando a identidade de fé. Então, por isso, ele, no momento de empolgação, ele diz a frase: Eis que deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus faz um discurso difícil para nós. Olha, quem deixar tudo? E aí ele pega aquilo que é o mais sagrado da nossa vida. Ele vai falar, de irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições. O que muda nas coisas é que na primeira lista, deixar tudo, tem a palavra pai. Na segunda não. Na segunda não, e acrescenta a palavra perseguição. Então Jesus está querendo para os discípulos: olha, você vai deixar seu pai, mas você vai ter outro. Porque Deus se torna nosso pai. E acaba a gente tendo mesmo, né? Quem entra para o mundo religioso, para a vida da igreja, você tem um monte de pai, mãe, pai não, irmãos, mas o pai é só Deus. Mas também haverá perseguição. Eu deixo para que siga Jesus e o Evangelho. Então eu tenho que ter clareza que o meu referencial é Jesus. O referencial é o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente larga a família, por isso que é complicado o Evangelho, porque Jesus está pedindo para a gente deixar a nossa segurança máxima, que é a nossa família. Ele está pedindo para a gente deixar aquilo que é o mais sagrado: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, campos, meus filhos. E eu largo tudo isso por causa de Jesus e do Evangelho. Mas aí eu recebo 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mãe. E a palavra pai não aparece na segunda lista, porque Deus é pai único, e ainda temos perseguição. E aí, por isso que o Evangelho termina com essa frase famosa: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora serão os últimos serão os primeiros. O que quer dizer com isso? Olha, tem um monte de fariseu aí, doutor da lei, anciãos, que acham que são os primeiros da salvação. E tem uma samaritana, uma Maria Madalena, uns pobres, uns doentes, que acham que são os últimos. Só que esses, Maria Madalena, samaritana, pobres, doentes, possuídos, esses são quem reconhece Jesus porque encontraram Jesus uma salvação. Pessoal, olha, ele fala como quem tem autoridade, não como os fariseus. Só temos visto muita coisa boa, muito bem feita. Nunca vimos algo assim. Então, quando Jesus se manifesta gerando inicialmente admiração. Quando a gente admira alguma coisa, porque aquilo lá nos tocou, nos deu afeto, nos chamou atenção. E por isso a gente fica admirados com isso. Mas quando Jesus age, aí gera um certo espanto. Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode caminhar sobre as águas? Como é que ele pode se transfigurar? Como é que ele pode curar a minha doença, a minha enfermidade, a minha dor? Como é que ele pode me purificar? Então vamos olhando no Evangelho essa dimensão. Nós somos
a igreja, nesse ponto há uma diferença muito clara. A igreja dá muito valor à família, a Bíblia não. Viu? A igreja dá muito valor à família e nos apresenta um modelo de família. Viu? Tipo propaganda editoriana, no café da manhã, papaizinho bem vestido, mamãe bonitinha e os filhos todos felizes, preparados para ir para a escola. Claro que essa família não existe. É igual a nossa realidade aqui da Lagoa da Confusão, ou do Tocantins, ou do norte do Brasil. Nós temos 22 mil padres no Brasil, um pouco mais. 12 mil paróquias. Não temos padre, não temos 2 padres para todas as paróquias. Fora os santuários, as basílicas, as casas de formação, as casas religiosas, que tem uma multidão de padres que não estão ligados a paróquias. Então o que nós temos no nosso país? A maioria das paróquias, ou um grande número de paróquias, não tem padre. Celebra-se uma missa. E se você não consegue oferecer nem missa, quanto mais os sacramentos. Essa angústia, essa coisa difícil que nós temos, porque nós temos um antagonismo na igreja grandíssimo. Nós temos uma igreja que nos apresenta um ideal de família, um ideal de jovem, um ideal de mulher, um ideal de homem. Nós temos uma igreja que diz que a gente tem que ser misericordiosos, bondosos, perdoar, não sei mais o quê. Nós temos uma realidade que aquilo que a igreja nos pede, baseado em direito canônico e catecismo da igreja, não existe. E aí a gente fica nessa angústia. O que eu faço? Como é que a gente acolhe alguém que não teve chance de ter catequese e quer batizar o seu filho, quer dar o título de cristão para o seu filho? Como é que a gente faz com esse povo que mora na região rural, que não tem acesso à religião? E aí vem e a gente coloca uma série de cargas, regras e normas e diretórios e mais não sei o que, exigências, e a pessoa diz, eu vou ter que largar de rezar porque eu não dou conta de ser o que a igreja pede. Então a gente tem um discurso de misericórdia de um lado e a gente tem um rigorismo do outro, fora um conservadorismo complicado, problemático, neurótico que domina as redes sociais, viu? Principalmente grupos extremamente conservadores aí. Então que Deus seja bondoso para nós e que a gente possa suportar as perseguições e ter a coragem de largar muita coisa por causa de Jesus e do Evangelho. Um abraço, até mais.